São 7h13. Você sabe, a capital sergipana possui a maior população do estado. São mais de 600 mil habitantes. A cidade possui o maior número de casos confirmados da Covid-19 e também possui registros de mortes por causa da doença. Para conversar conosco sobre esses números, as ações que estão sendo desenvolvidas exatamente para frear esse avanço da doença na capital, eu recebo com muito prazer aqui a secretária da Saúde de Aracaju, doutora Vanesca Barbosa, que já está aqui conosco. Doutora, seja bem-vindo. Como vai a senhora? Trabalhando muito, né, doutora? Bom dia, Sérgio. Trabalhando muito. Eu comentava contigo, não imaginava que chegássemos a esse ponto, né? Essa escalada tamanha em nível planetário, o mundo inteiro, a coisa realmente é muito grave. Já queria atualizar contigo, secretária, direto para essa atualização do boletim epidemiológico nesta manhã de segunda-feira. Novos casos ou aqueles que nós tomamos conhecimento no fim de semana, como está isso, por favor, doutora? Atualmente, Aracaju está com 27 casos confirmados, né? Nós tivemos a confirmação de 4 casos no sábado e seguimos aí com as mesmas orientações que a gente já vem dando à população. O isolamento social, ele é realmente a medida, né, mais importante nesse momento, para que a gente evite a contaminação. Só numa mesma família nós tivemos aí 2 casos. Relata para a gente, é até importante, porque é um caso muito, eu diria, interessante até na questão científica, né? Como aconteceu esse caso envolvendo a filha e a mãe e também uma outra pessoa, na verdade 3 pessoas envolvidas no mesmo meio de contaminação? Exatamente. Nós tivemos o primeiro caso, né, de uma filha que tomava conta da mãe, uma mãe idosa, e ela foi ao hospital da Zona Norte, no Nestor Piva, e lá ela chegou com um quadro muito característico, né? Chegou, no primeiro momento ela foi examinada, mas naquele momento ela não tinha indicação de ficar internada e foi orientada a ficar em casa em isolamento domiciliar e a tomar todas as precauções devidas, né? Logo em seguida ela teve uma piora do quadro e retornou ao hospital quando ela foi internada. Quando ela chegou a ser internada dessa segunda vez, ela já evoluiu, né, com um quadro mais grave, visto que ela é uma pessoa acima de 60 anos e com outras doenças associadas, a gente sabe que esse é o grupo de maior risco. Quando foi feito o exame, realmente veio positivo. Certamente, né, como ela era a cuidadora da mãe, ela já fez essa transmissão para a mãe tinha 90 anos e no outro dia, praticamente, pouco tempo depois, na verdade, não chegou a ser no outro dia, mas pouco tempo depois, ela começou a apresentar um quadro também mais agravado. Era uma senhora que já vinha em tratamento de pneumonia em casa, né, e que se agravou no seu quadro clínico logo em seguida. Deu também positivo, veio a óbito, infelizmente, e o exame feito teve um resultado positivo. Logo em seguida, nós tivemos uma neta dessa senhora de 90 anos, que é a filha daquela senhora que havia falecido. Também deu entrada no hospital, ficou 1 dia, 2 dias em observação. Como ela apresentava um quadro clínico bem, ela foi liberada para casa, o resultado saiu positivo. E nós temos mais 2 pessoas da família que estão em observação mais direta, aguardando resultados de exame. Então, é essa orientação que a gente precisa dar às pessoas. Uma vez identificado o caso como positivo, tem que haver o isolamento. O isolamento, mesmo que você tenha pessoas dentro de casa, mas a pessoa que já tem o caso positivo, ela precisa estar afastada, porque ela vai contaminar as pessoas dentro de casa. A gente vem falando muito sobre isso. Tem que evitar o compartilhamento de utensílios, não usar a mesma toalha, não usar o mesmo talher, não usar o mesmo prato, não usar o mesmo copo. A pessoa que tem o quadro positivo, ela tem que ficar isolada num quarto, né? Então, para evitar o contato com as outras pessoas, para evitar a aproximação com as outras pessoas. Se isso não for respeitado, vai haver uma transmissão de pessoa a pessoa. Então, essa família especificamente, eram mais ou menos 11 pessoas que estavam sob monitoramento da secretaria. Uma dessas pessoas era o ponto focal, era a referência, né? A irmã da senhora Fátima, que tinha falecido, era o nosso ponto de referência. Era ela quem dava todas as informações de todas as 11 pessoas que haviam tido contato com ela. As orientações eram passadas, sempre foram passadas. Mas, infelizmente, nós recebemos, inclusive, muitas denúncias de que as pessoas da família estavam transitando, denúncias de que as pessoas da família não estavam respeitando o isolamento social. Inclusive, o próprio Ministério Público entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para informar de várias denúncias e ontem nós fizemos uma notificação formal
né, a essas pessoas onde elas estão proibidas de transitarem, de circularem aqui na capital, para evitar a transmissão para outras pessoas. E o exemplo, na verdade, né, secretária, eu falava agora há pouco, é necessária talvez que aconteça uma tragédia como essa, para que as pessoas entendam exatamente todas as afirmações que nós estamos aqui divulgando, elas são constatáveis, aconteceu exatamente isso, né? E não houve, claro que a gente entende o cuidado que era necessário a essa senhora com pneumonia, mas precisaria haver esse cuidado e esse isolamento. Agora, por outro lado, secretária, vários outros casos foram também descartados. São mais de 300. Às vezes a gente não divulga isso, já comentaram comigo. Por que não se divulga também esse aspecto, digamos, positivo? Houve o descarte da possibilidade do coronavírus. São mais de 300, é isso? Isso, são cerca de 300 casos já com resultado negativo. É importante isso, porque quando você compara o número de confirmados e de descartados, a gente tem um número muito maior de pessoas descartadas, com efetivamente exames feitos, né, com RT-PCR feito, que dá uma segurança de que o negativo, ele deve ter sido negativo mesmo. Né? Infelizmente, a gente não tem ainda, né, uma quantidade de exames suficiente para que a gente possa testar mais. Exato. Para que a gente possa ter uma amostra maior, identificar qual é o percentual aproximado da nossa população que já pegou, que já está imunizada, porque isso é importante. Né? A própria Organização Mundial da Saúde fala que cerca de 50%, 60% da população precisará ter contato com o vírus. Para quê? Para que essa população fique imunizada. E com isso, a gente consiga imunizar o restante da população. O vírus ele não vai conseguir se transmitir quando você tem uma população imunizada. Então, a gente precisa, sim, testar mais. Seriam necessários mais exames, sim, né? A gente precisaria testar mais para a gente ter uma noção qual é o percentual que já teve contato. Muita gente pode ter tido contato e não ter sentido absolutamente nada. Né? A própria Organização Mundial da Saúde fala que 80% dos casos eles vão ser assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, pouquíssimos sintomas leves. Então, a gente precisa realmente testar mais. Aí o Ministério da Saúde agora está encaminhando testes. A gente já teve a informação que o Estado recebeu um quantitativo pequeno ainda, mas já recebeu alguma coisa e nós vamos sentar com o Estado para ver quanto vai caber a Aracaju, para que a gente possa fazer um critério, né, de testagem em alguns pacientes que apresentam sintomatologia, para que a gente tenha um pouco mais de noção do percentual efetivo de contaminação. Secretária, 2 participações via WhatsApp. O Luiz Paulo Rios, de Estância, comenta no WhatsApp. Aracaju está entre as capitais brasileiras com menor adesão à quarentena. É preciso intensificar as medidas ou vai sobrar para todo mundo, segundo o Luiz Paulo? Maria de Fátima Sena, dos Jardins, no WhatsApp, ela relata que durante todo o fim de semana, um carro de som percorreu as ruas do meu bairro, Jardins, falando do coronavírus. Isso está acontecendo em outros bairros da cidade também? Sim, sim. Nós estamos com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Defesa Civil, com vários setores da Prefeitura intensificando, né? Vocês viram que recentemente o prefeito, inclusive, estendeu um pouco mais, né, o período de restrição, né, de vários setores. E a gente precisa conscientizar a população. A gente tem visto pessoas caminhando na 13, caminhando na praia. Então, tudo isso está sendo intensificado junto à guarda, junto à polícia, para que as pessoas fiquem em casa. Porque só as pessoas se isolando nas suas casas é que a gente vai impedir essa transmissão em massa. A maior preocupação da gente é principalmente com a população mais pobre, aquela que mora numa casa com várias pessoas. Né? E o sistema de saúde não está preparado para ter várias pessoas doentes ao mesmo tempo. Né? Então, a gente precisa realmente assim, que as pessoas entendam. O vírus ele é invisível, mas ele causa um desastre muito grande na população. Então, as pessoas talvez não consigam entender porque elas não estão vendo o inimigo. O inimigo ele é invisível. E elas só começam a entender isso quando acontece um caso em sua família. Então, é preciso que a população tenha esse entendimento, a gente precisa trabalhar com a coletividade e um é responsável pela morte do outro. Então, a gente precisa ter essa conscientização e as pessoas precisam, nesse momento, eu sei que é difícil, ficar em casa, sem conseguir sair, sem conseguir ver o sol, sem conseguir ir numa praia, mas a gente precisa fazer isso nesse momento. Será por pouco tempo para que a gente consiga ficar livre logo. Às vezes nós não entendemos até a extensão do problema, né, doutora Vanessa, que a gente não tem compreensão da gravidade da situação. A sua área, obviamente, é saúde, não é logística, mas a Márcia Mello faz aqui um comentário interessante. Ela está no centro de Aracaju e reclama
no WhatsApp aqui quanto a ônibus, sabendo que não é sua área, mas ônibus estão atrasando muito, reduzindo horários, atrapalha muito mais que ajuda, acumula passageiros. É uma observação interessante, apesar de que realmente atinge a saúde da população. Seria importante rever esse conceito, não é verdade? Na verdade a gente até tem um comitê, né, de operações emergenciais, onde a gente tem a participação de vários setores da prefeitura e a gente sempre discute isso. A gente só precisa observar por que está havendo esse acúmulo de pessoas nos ônibus. São pessoas que realmente, todas elas que são as que precisam ir trabalhar, ou a gente está tendo pessoas que não precisam trabalhar, que estão nos ônibus, né? Nesse momento a população precisa ter essa consciência, que não tem algo importante para fazer, que não seja o trabalho para fazer, tem que ficar em casa, não pode estar andando de ônibus, não pode estar se deslocando de uma área para outra, porque o momento é realmente de isolamento, é um momento de que as pessoas tenham consciência que elas precisam nesse momento estarem afastadas umas das outras para evitar a proliferação do vírus. Doutora, para a gente fechar, porque eu sei também que você está trabalhando muito, né? O seu tempo é muito restrito. Só para a gente fechar, nos últimos dias várias ações foram realizadas pela Prefeitura, adotadas, até proibição de velórios, né, que é algo que mexe muito com o sentimento do povo, mas é necessário, a distância e tudo mais. Ministério Público recomendando interdição do calçadão 13 de julho, estacionamento por toda a orla, praças públicas. O que efetivamente agora é necessário se fazer além dessas medidas? Eu acho que principalmente a gente precisa conscientizar a população. Enquanto você não tiver uma população consciente, infelizmente vai precisar haver o uso da força, né? Que é o que está acontecendo, né? A polícia, a guarda municipal, elas estão transitando diariamente, né? Para conscientizar a população a voltar para casa. Então, quando a gente tiver essa consciência da população, a gente vai conseguir pegar essa energia que está sendo gasta hoje para conscientizar e talvez alocar onde a gente precisa ter, que é na assistência direta àquelas pessoas que estão doentes. Então a gente precisa ter esse entendimento, tem que ser algo que as pessoas têm que realmente compreender para que elas possam fazer sabendo que é o melhor para a população de uma forma geral. Doutora Vanesca Barbosa, secretária municipal de saúde, aliás, conte conosco, eu comento muito sobre isso, que a gente tem que saber tomar muito cuidado aqui nesse momento. Esse veículo de comunicação, ele é muito sério, ele é muito importante, ele influencia, ele forma opinião, então nós precisamos tomar muito cuidado e entender exatamente a diferença entre o terrorismo, o pavor, o sensacionalismo e saber lidar exatamente com essas informações. Ao mesmo tempo que a gente alerta, a gente também pacifica, a gente acalma as pessoas, porque é necessária muita calma nesse momento para que nós tenhamos uma reação equilibrada, uma reação sensata, tranquila, é o que eu vejo no seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença e, de novo, conte com essa parceria. Nós sabemos da nossa importância e trabalhamos com essa importância. Muito obrigado, doutora. Agradeço. Muito obrigado. São agora 7h20.